Vamos resolver o exercício 52 da seção 15.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: calcule a integral dupla, ou seja, a integral de 0 a 1, da integral de x a 1, da função e elevado a x sobre y dy dx. Então, a primeira coisa a ser observada é que a ordem de integração dada, ela é dx dy, indica que devemos resolver a integral inicialmente com relação a y, mas isso é muito complicado ou até impossível de ser feito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha ordem de integração. Então, para isso, eu vou escrever a minha integral de 0 a 1, da integral de x a 1, da função e elevado a x sobre y dy dx, como sendo a integral dupla de uma região D, da minha função e elevado a x sobre y, dA. Bom, mas quem é D? São os pares x e y pertencentes ao R2, tais que x é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 1, tá? Os intervalos de integração de y estão aqui nessa integral. E o y está variando entre 1 superiormente e x inferiormente. Então, dessa forma, eu descrevo quem é a minha região de integração. Então, vou fazer um esboço dessa região. Se vocês observarem, a região está ilustrada nessa figura. E a região, né, assim como ela apareceu para a gente, ela é uma região do tipo 1. Bom, eu acredito que, por ser do tipo 1, ela pode ser muito complicada de ser calculada ou até impossível, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a ordem de integração. Então, não vou querer enxergar ela como sendo tipo 1 e vou enxergar ela como sendo uma integral, uma região, do tipo 2. Ou seja, vou enxergar isso de forma horizontal. Então, o meu y está variando entre 0 e 1. O y está variando entre 0 e 1. E a função superior, né, ou seja, a função que está limitando a minha região superiormente, é essa função, ou seja, a x igual a y, e por outro lado, x igual a 0. Então, reescrevendo a região como sendo uma região do tipo 2, temos que D são os pares x e y pertencentes ao R2, tais que y é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, e x é maior ou igual a 0 e menor ou igual que y. Então, a região é a mesma, não mudou nada, a única coisa foi o jeito de escrever a região, né? Eu não quis fazer ela tipo 1, preferi fazer tipo 2, porque a integral é muito complicada ou talvez impossível, tá? Então, a integral de 0 a 1, da integral de x a 1, da função e elevado a x sobre y dy dx, é a mesma coisa que a integral dupla sobre uma região D, da função e elevado a x sobre y dA. Vamos reescrever isso com a nossa região D, ou seja, a integral de 0 a 1, da integral de 0 a y, da função e elevado a x sobre y, dx dy. Então, pelo teorema de Fubini, eu vou calcular essa integral, e essa integral interna, ela é com relação a x, ou seja, observo para o que tem y como constante. Então, fico com a integral de 0 a 1, da integral de 0 a y, e elevado a x sobre y dx dy, ou seja, vou em busca da integral, ou seja, de uma primitiva, para essa integral interna com relação a y. Então, se você prestar atenção, a gente consegue facilmente uma primitiva para isso, de modo que eu fico com a integral de 0 a 1, y vezes e elevado a x sobre y, aplicado de 0 a y pelo teorema fundamental do cálculo, uma vez que eu fiz a integral com relação a x. Então, o que tem y para a gente é constante. Bom, desenvolvendo o que está entre colchetes, eu fico com a integral de 0 a 1, y vezes, quando x for y sobre y dá 1, e elevado a 1 é o próprio e. Então, ficou y vezes e, menos, quando o meu x for 0, 0 sobre y dá 0, e elevado a 0 dá 1, ficou só o y. Então, fiquei com a integral de 0 a 1, y vezes e,
menos y dy. Então, observe que agora fiquei com uma integral muito simples de ser resolvida. Posso pegar a minha integral, colocar esse y em evidência. Fiquei com as constantes y vezes e menos 1, né? E já que e menos 1 é constante, posso retirá-lo da integral e fico com e menos 1 vezes a integral de 0 a 1 e y dy. Então, buscar uma primitiva para y é algo tranquilamente todos conseguem fazer. Então, isso é e menos 1, uma primitiva para y é 1 meio de y ao quadrado, quando o y varia de 0 a 1. E a menos 1 dividido por 2 é uma constante. Quando o y for 1, 1 ao quadrado, menos, quando o y for 0, 0 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 menos 0 dá 1. É igual a e menos 1 sobre 2.